Ih, o bicho pegou! Em depoimento no Congresso americano, o secretário de Estado Marco Rubio confirma que as sanções contra o ministro relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, virão. Uau! O Senado aprovou o fim da reeleição, mandatos únicos de 5 anos e a unificação das eleições. Parece mudança, mas com prazo só para 2034 e várias exceções. Soa mais como um presente embalado para os de sempre. Enquanto isso, o governo Lula torra R$1 milhão em galões de água para a COP30, com preço até 611% acima do normal. Transparência? Sustentabilidade? Só no discurso. E no STF, mesmo sem Freire Gomes na narrativa, mais 10 militares viram réus. O processo virou missão. Se não há provas, resta manter a versão. O advogado de defesa sai de audiência enfurecido. O nosso programa começa logo depois do recado de nosso apoiador para quem está sofrendo com aquelas dores chatas pelo corpo. Preste atenção no recado dele porque o produto é bom. E a gente volta na sequência. Até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, Paulo! É com alegria que eu venho aqui para falar desse produto maravilhoso, do Articular, que você acabou de ouvir. Mais uma pessoa que hoje não sofre com dor, mas uma pessoa que hoje não depende de remédio. Eu quero que você preste um pouco atenção, principalmente você que não está trabalhando, né? A gente vem de um feriado agora, né? Você que está no descanso. Hoje é o dia para você falar assim, eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou pensar um pouco na saúde, porque no trabalho eu sempre pensei. Só que, gente, tem uma hora que nem para trabalhar dá mais, por conta de tanta dor. Tem gente que é impedido de fazer as coisas que são necessárias por conta da dor, por conta de saúde. É por isso que eu falo, a saúde não tem preço. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, o Articular, ele é o único produto no Brasil que consegue, de fato, acabar com a dor já na primeira semana de uso. E aí você me pergunta, Andrei, por que esse produto ele tem uma eficácia tão grande? Por que o resultado ele é tão rápido? É por conta da fórmula. Ele tem uma fórmula nobre, ele tem uma fórmula premium, e essa fórmula tem tudo que você precisa. Você que sente dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, inflamação crônica, desgaste na cartilagem, tá batendo osso com osso, você que tem artrose, fibromialgia, esse produto ele vai na raiz do problema. Por quê? Essa combinação de nutrientes que o torna um produto premium tem tudo que um ortopedista recomenda. Então você já tem, em um só produto, condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal componente dessa fórmula é o ácido hialurônico ortopédico. Por que ele é o principal? Porque o ácido hialurônico hoje ele substitui até prótese. Hoje ninguém mais faz cirurgia. Cirurgia é um procedimento que ficou no passado, porque a cirurgia tem o erro médico, cirurgia tem a prótese, se a prótese não for aceita pelo organismo, tem que trocar. E tem o pós-operatório, né? Demora tempo para recuperar, tem que ficar de repouso. E quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não dá para esperar, não dá para ficar parado. É por isso que as pessoas aceitam, convivem com a dor. E aí a outra opção que tem é você fazer um tratamento com ácido hialurônico, que são aquelas infiltrações que por sinais são caríssimas e além de caras, elas são extremamente dolorosas. Uma aplicação que é muito invasiva, o líquido é grosso, mesmo com anestesia chega a doer muito. Então assim, você usando o Articular, você vai ter o mesmo conteúdo que tem naquela infiltração. Na verdade tem até mais, porque aquela infiltração só tem o ácido hialurônico e o Articular ele tem seis nutrientes que vão diretamente no foco da dor. Então é um tratamento que realmente funciona e funciona rápido. E eu volto a dizer, quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar para acabar com esse problema, você precisa aproveitar hoje, porque pós-feriado nós vamos manter a mesma condição que nós fizemos ontem. Então você que não adquiriu, hoje é o dia. Somente para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, eu vou dar um desconto especial. Só você falar, eu quero o desconto do feriado. É a tabela máxima. Então aproveita a oportunidade e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591
4391. Ligação gratuita. O telefone também tem um WhatsApp. Se você salvar esse mesmo número no WhatsApp, você pode chamar. Tem o atendimento. Não é um atendimento robótico, tá? É um atendimento humano, uma pessoa capacitada que entende do assunto e, além disso, ela vai te acompanhar. Você vai ser acompanhado e, com certeza, o seu resultado ele vai vir. E o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. Tudo começa com a virada de chave. Para ter resultados maiores, exigem atitudes maiores. Então, a atitude que você vai ter hoje é ligar e pedir o seu articular e viver sem dor, viver sem remédio, viver com a vida como deve ser. Então, ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada dia, pomada noite, ganha um aparelho de massagem profissional e hoje, para quem ligar, vai ganhar de presente a Alexa. Gente, como é bom, como é necessário ter uma Alexa em casa, poupa muita coisa, é praticidade. Então você que não tem Alexa, ligue, porque você vai ganhar uma de presente. E o melhor de tudo, você só paga no mês de junho. Vai receber o produto, vai melhorar e só paga em junho. É a oportunidade. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. O povo reclamou e o projeto no Senado mudou. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou nesta quarta-feira, 21, um dos pacotes mais ambiciosos de mudança político-eleitoral das últimas décadas. O fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, além da unificação das eleições gerais e municipais em um único pleito nacional a cada 5 anos, a partir de 2034. Agora ficou até razoável, porque do jeito que estava antes, não dava. No centro da proposta, um substitutivo relatado por Marcelo Castro, MDB do Piauí, está o mandato único de 5 anos para todos os cargos do Executivo e a redução dos mandatos de senadores, que passarão de 8 para 5 anos fixos. A mudança transforma radicalmente a estrutura de poder ao impor um ciclo curto e sem recondução, forçando uma rotatividade inédita nos cargos mais altos do Executivo. Mas o ponto de maior impacto não é só a duração. É a sincronização total do calendário eleitoral, que acabará com as eleições de 2 em 2 anos. Segundo o relator, a mudança traz economia, eficiência e previsibilidade, mas críticos alertam para o risco de nacionalização do voto local e perda de foco em demandas específicas. Será? Castro rebate dizendo que pressupor que o eleitor brasileiro não sabe distinguir entre o prefeito e o presidente é, no mínimo, subestimar sua inteligência. Quem sabe? Outro ponto revelante está na assimetria entre executivo e legislativo. Senadores, deputados e vereadores continuarão podendo se reeleger indefinidamente sob o argumento de que não comandam a máquina pública. É uma concessão política para garantir apoio à proposta, mas levanta suspeitas de favorecimento à classe parlamentar, justamente a que conduz às mudanças. A PEC adia o início das novas regras para só 2034, numa costura que mantém intocado o calendário de reeleição para Lula, governadores e prefeitos atualmente no cargo. Ou seja, o presidente poderá disputar a reeleição em 2026 se ele quiser e puder concorrer. O mesmo vale para prefeitos eleitos até 2028. Esses, inclusive, terão mandatos estendidos a 6 anos para alinhar o cronograma à nova estrutura. No Senado, as transições também serão escalonadas. Os eleitos em 2026 terão 8 anos de mandato, os de 2030, 9 anos, e apenas os de 2034 entram no novo modelo de 5 anos, uma engenharia política cuidadosamente montada para preservar os atuais caciques partidários e adiar ao máximo o impacto direto da reforma. A proposta também muda o funcionamento interno do Congresso. As mesas diretoras da Câmara e do Senado passarão a ter mandatos alternados de 3 e 2 anos, sem direito à reeleição. Mas,
Com a nova data de vigência, 2034, nomes como Hugo Mota e Davi Alcolumbre ainda terão chance de disputar novamente o comando das casas. Se vão ganhar, é outra história. Por trás do discurso de modernização e eficiência, o texto guarda uma costura política cheia de concessões, que busca agradar a todos os lados e evitar resistências internas. A urgência pedida por Eduardo Girão, senador do Partido Novo pelo Ceará, pode levar o texto ao plenário ainda este semestre, mas o real impacto só será sentido na prática a partir de 2034, quando o novo tabuleiro político começará, de fato, a ser jogado. Essa reforma, se aprovada em definitivo, não apenas muda as regras do jogo, mas ela redefine o próprio ritmo do poder no Brasil. E a questão é a seguinte: com tanto tempo até sua implementação e tantas exceções no caminho, será que a mudança, de fato, vai servir ao eleitor ou apenas preservará os interesses de quem já está no topo? Vamos ver. Agora imagine pagar 7 vezes mais por um galão de água do que o preço praticado pelo próprio governo. Já viu isso? Parece piada, né? Mas não é não. É o governo Lula de novo. Lá vem ele. O Palácio do Planalto, sob a liderança do presidente Lula, decidiu que para a COP30, o evento global onde líderes se reúnem para discursar sobre justiça climática e transparência internacional, era razoável pagar até 611% a mais em galões de água do que o valor praticado em outros contratos públicos. 611%? Uou! R$1 milhão. É isso que será gasto em 51 mil galões de 20 litros. Só isso já seria escandaloso. Mas não para por aí, não. Em um contrato recente, o Senado, sim, o Senado Federal, aquele que não é exatamente conhecido pela austeridade, comprou 60 mil galões por apenas R$ 4,25 cada. Já a equipe da COP30 decidiu pagar R$ 30,22 por unidade. E nem disfarçaram. Você entendeu o que está acontecendo? O governo que diz lutar contra o aquecimento global está queimando quase R$900 mil em sobrepreço. Superfaturação em água. Exatamente isso, em água. Não é um contrato secreto com satélites, não são peças de laboratório, é H2O, água, a mesma que você toma na sua casa, só que neste caso servida a preços gourmet, para a elite ecológica que virá desfilar credenciais em Belém, no Pará. E qual a desculpa para tudo isso? Não há. O contrato está lá, publicado, registrado. A licitação foi feita pela OIE para atender a montagem de 2 pavilhões no Parque da Cidade. Detalhe, o evento acontece só em novembro, o que significa que tudo isso foi planejado com antecedência. Tempo não faltou para cotar melhor. Não faltou tempo para negociar, gastar melhor. Nada disso. Mas aqui vai o ponto real. Isso não é só sobre água, é sobre prioridade. É sobre um governo que prega moral em cúpulas internacionais e pratica desperdício em solo nacional. Enquanto você aperta o orçamento, aperta o cinto, o governo Lula brinda com água superfaturada. Enquanto as escolas lutam por verbas e os hospitais por estrutura, os especialistas do clima serão servidos com o que há de mais caro e de mais questionável com o dinheiro, com o seu dinheiro. É isso que chamam de sustentabilidade, porque olhando daqui, o único recurso natural sendo explorado ao extremo é a paciência do contribuinte. Vamos lá, né? Vamos em frente. Conosco nesta edição está o professor e jurista André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília. Temos um monte de coisas hoje para a gente analisar, né? Coisa interessante.
Será que ninguém percebeu? Vamos começar com esse negócio da água. Será que ninguém percebeu que esses preços estavam superfaturados e que isso iria explodir em algum momento? O que faltou? O que pode ser feito para se cancelar juridicamente essa compra e esse contrato assinado? Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui contigo, com toda a sua audiência. Pois é, no Brasil se desconfia de muito pouca coisa. E pior, quando há algum tipo de desconfiança é quando o problema já está feito, ou quando a questão já... Inês é morta, como diziam os antigos. É necessário que, sobretudo quando a gente está tratando de governo, o crime ou ilícito, ele não ocorre apenas quando há desconfiança e é necessária a reparação, mas em todo o processo de aquisição, de licitações, em toda a fiscalização, quando você delega a pessoas funções que devem ser melhor vistas e não são, ou seja, toda a cadeia de pessoas e de funções e de decisões que são tomadas até que algo nos gere a desconfiança, toda essa cadeia é passível de ser criminalizada. Isso, quem tem de fazer são as nossas autoridades. É preciso que abram investigações, ações podem ser tomadas e, enfim, as responsabilidades precisam resultar em algum tipo de punição. É muito comum que nós tenhamos no Brasil ações, por exemplo, como em casos como esses, que podem resultar em algum tipo de ilícito de improbidade administrativa ou qualquer coisa do gênero, mas na prática tudo fica numa certa gaveta. A atitude é tomada, às vezes, no ímpeto inicial, mas ninguém toca depois adiante. Aquilo não resulta em algo concreto. As pessoas não são punidas quando problemas como esse surgem. E isso gera o próximo problema. É óbvio, a gente alimenta com a impunidade no Brasil o problema do dia seguinte. É difícil, né, tocar um processo licitatório, uma licitação com essas pessoas que estão aí na administração pública atual. É difícil, porque basta você chegar ali, se resolve lançar uma luz em cima de qualquer uma, você vai encontrar irregularidade. É impressionante isso, é impressionante. Uma irregularidade em água, 611%, é muito, 100% já é o dobro. Imagine, são mais de 7 vezes mais. É um absurdo. Agora, Bacília, vamos falar da primeira notícia, que também é bem interessante para a gente discutir aqui, que é essa proposta que elimina a reeleição para o executivo completo, né? Governador, prefeito, presidente da República, sobre o argumento de combater agendas eleitoreiras, mas acaba mantendo a reeleição indefinida para o legislativo. Do ponto de vista jurídico e republicano, não seria essa uma simetria perigosa demais, justamente para quem legisla as próprias regras? Sem dúvida, Paulo. Aliás, esse é o mais comum, né? O que a gente mais vê no Brasil é isso. Você legisla em benefício próprio e contra os outros, né? Ou mesmo o judiciário, você julga em benefício próprio e contra os outros. Todos os penduricalhos do judiciário partem daqueles que deveriam dar o exemplo. A gente teve recentemente notícias de que o CNJ e o STF, sob comando do ministro Barroso, os privilégios cresceram abundantemente. Aquele órgão que deveria fiscalizar os demais tribunais não dão exemplo, são os piores na condução da coisa pública. A mesma coisa com o executivo que deveria dar o exemplo, são os primeiros a se orgulharem de passar por cima de protocolos, passar por cima dos exemplos, gerar estabilidade econômica e política para o país, e no caso aqui do legislativo a mesma coisa. Então, você cria um problema para os outros e uma solução para você. Isso é errado, mas é comum, e a gente tem assistido isso recorrentemente. Se a gente vai pensar uma solução como o fim de reeleição, como acertos ou consertos ou ajustes, ótimo. Isso precisa ser pensado, mas isso precisa ser pensado talvez não agora, às vésperas de eleições, talvez não apenas de uma forma isolada de outros mais projetos que podem se somar e agregar esse, e sem dúvida alguma sem deixar de fora o próprio legislativo. Vamos nos lembrar que quando o PL 2630, que foi conhecido como PL da censura,
PL das fake news, o tal PL do Orlando Silva, quando ele foi feito lá atrás, em 2020, curiosamente, ele punia fake news para todo mundo, mas excetuava as fake news do Legislativo. Então o Legislativo não podia ser punido pelas próprias fake news. Então isso é comum no Brasil. Isso, Paulo, é também ilícito. Isso fere o princípio da impessoalidade, porque você faz uma lei pensando em si ou nos seus. Isso é crime, pode também resultar em ilícito de improbidade administrativa. E o projeto original era do senador Jorge Cajuru e ele estendia o tempo, né, de mandato do senador para 10 anos. Imagine, 10 anos e vamos supor, ali nesse caso já não caberia mais uma reeleição, mas 10 anos é uma década, é tempo demais. Então esses caras estão inventando um monte de coisa extremamente perigosa, um monte de coisas perigosas, justamente num período pré-eleitoral. Como é que você viu a declaração, né, da Janja dizendo o seguinte, que precisa regulamentar as mídias digitais? Veja, as mídias digitais não são as sociais, são as digitais. Tudo que for digital terá que ser regulamentado. Isso aí já não seria aí uma exaltação à censura, sendo que a nossa Constituição é muito clara com relação a isso, proíbe esse tipo de coisa, e isso já seria um crime, uma alusão a um crime. Então estão pedindo esse tipo de coisa. Como é que você vê essa declaração da da primeira-dama? Que na verdade acaba sendo uma espécie de presidente, né? Porque acaba falando pelo presidente, inclusive nessas viagens internacionais. Como é que você viu isso? Hoje a primeira-dama é o Alckmin, né? A gente tem ali a Janja como uma espécie de vice-presidente. Talvez até com mais força do que o próprio presidente. A Janja, curiosamente, essa fala, que foi inclusive muito protegida, né? A gente viu, o próprio Lula disse, não foi ela que falou, agora, e aí o Lula solta que viria o enviado chinês, agora também o ministro do Lula, o Mauro Vieira, salvo engano, diz não é bem assim, não tem o enviado chinês. Então, curiosamente, eles propagam uma série de mentiras e dizem depois que querem regular mentira nas redes. É impressionante. De novo, a mesma questão. Você quer regular os outros, mas gerar privilégios para você. Você é o único que não pode ser regulado. A própria fala da Janja é curiosa nesse sentido, porque ela diz que ela quebraria, quando ela falou com o companheiro Xi Jinping, como disse o Lula, palavras do Lula, né? E no momento em que ela se dirigia a ele, ela disse que quebrou o protocolo e que quebraria protocolo sempre porque ninguém a calaria. Só que ela quer calar os outros. Então ninguém a calaria, mas ela quer calar os outros, os críticos dela e do governo, com regulação das redes. Esse é o ponto, Paulo. Enquanto no Brasil nós nos preocupamos, a Janja, ela, na verdade, ela quer regular as redes sociais, mas gostaria de quebrar protocolos e que ninguém a calasse. Então, para ela, o silêncio é impossível, calar-se é impossível, mas calar os outros é totalmente viável por meio da regulação das redes. E vale dizer que a regulação das redes que o governo pretende fazer é censória, não apenas em razão desse diálogo tétrico, totalmente indigesto com a China, que está sendo feito nesse sentido, mas também pelas ideias que estão sendo vinculadas da imprensa. Essa semana, até escrevi um artigo sobre isso no Poder 360, a ideia de regulação do governo é que uma autoridade do executivo possa ser a responsável por notificar mentiras que saem nas redes sociais, notificar as plataformas por isso, e se as plataformas não tomarem a atitude que o governo quer, eles podem, o executivo, essa autoridade do executivo, suspender a plataforma sem decisão judicial. É óbvio que isso vai resultar em censura, é óbvio que isso é um princípio censório, e é óbvio que isso serve sempre para os outros. Claro que ninguém vai ficar notificando a esquerda, ninguém vai ficar notificando o governo, ou ninguém vai ficar notificando o clã Lula quando eles próprios propagarem as suas mentiras, porque isso acontece também diariamente no país. Com toda certeza. E Marcília, fica por aí, só um minutinho que a gente já volta. Nós vamos abrir agora um espaço para o nosso apoiador
e retorna logo na sequência para falarmos sobre o caso do general Freire Gomes e um outro caso extremamente cabuloso, que é o do secretário de Estado norte-americano, que confirmou hoje que as sanções contra o ministro relator do Supremo virão. Então fique por aí que a gente vai voltar para comentar sobre essas coisas. Até já. 1 em cada 2 homens, 1 em cada 3 mulheres. A queda capilar é real, silenciosa e avança todos os dias. Ela começa discretamente, com fios no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Mas quando percebemos as falhas visíveis no couro cabeludo, já é sinal de que é hora de agir. E a verdade é que muitos tentam soluções caseiras, receitas milagrosas, promessas vazias. Mas queda de cabelo é assunto sério. Quando o couro cabeludo enfraquece, só a tecnologia pode oferecer uma resposta eficiente. Apresentamos Hairvic, um tônico capilar de alta performance, com fórmula biotecnológica desenvolvida com os mais modernos recursos da ciência. Uma solução completa, segura e eficaz para quem exige resultados visíveis e comprovados. Hairvic age com precisão. Seus ativos penetram profundamente até os folículos capilares graças à nanotecnologia vetorial, uma tecnologia que direciona cada partícula exatamente ao ponto de ação. Isso significa mais absorção, mais resultado e mais eficiência desde a primeira aplicação. Sua fórmula reúne ativos de altíssimo desempenho. Capil Boost ativa o ciclo anágeno e estimula novos fios. Exos Hair, complexo biotecnológico que regenera o couro cabeludo. Cafeína aumenta a circulação local e fortalece os folículos. Biotina e D-pantenol nutrem e reforçam a estrutura do fio. Jaborandi, tradicional estimulante natural dos bulbos. Tripetídeo de cobre, reestrutura e engrossa os fios existentes. IGF-1 e VEGF, fatores de crescimento que aceleram o nascimento de novos fios com estímulo profundo. A aplicação é simples e prática. Basta usar o conta-gotas e espalhar com a ponta dos dedos. O toque é seco, não deixa resíduos e pode ser usado tanto no couro cabeludo quanto na barba e nas sobrancelhas. E tem mais. Hairvic é testado por dermatologistas, possui registros da Anvisa e já demonstrou resultados surpreendentes. Em testes clínicos com mais de 40 pessoas, o crescimento capilar chegou até 5 centímetros em apenas 30 dias de uso contínuo. Mas Hairvic entrega muito mais que crescimento. Ele devolve autoestima, confiança, postura. É sobre recuperar a presença e o brilho que o espelho havia deixado para trás. E agora, preste atenção porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir 60% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Ligue agora para 0800 020 17 26. Queda de cabelo agora tem solução. Hairvic. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. A deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, virou o alvo de um pedido de investigação apresentado pelo grupo de juristas Prerrogativas, à Procuradoria-Geral da República. E o motivo foi um discurso incisivo em que a parlamentar criticou abertamente o ministro Alexandre de Moraes durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, no último dia 7. O tema em discussão era o pedido de suspensão das ações contra o deputado Alexandre Ramagem, que também é do PL, só que do Rio de Janeiro, que tramitam no STF. Em meio ao debate, Bia Kicis respondeu a uma intervenção de Lindbergh Farias, do PT também do Rio de Janeiro, e acusou Moraes de ultrapassar os limites da magistratura. A fala foi direta. Ela disse o seguinte, abre aspas, ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial. Fecha aspas. Segundo a deputada, uma nova certidão foi emitida sem a necessária submissão
a primeira turma do STF, o que para ela configura não apenas interferência, mas violação da lei dos crimes de responsabilidade. Bia Kicis foi além, disse que o ministro teria refeito o seu voto após a publicação, algo que, segundo ela, abre margem para um processo de impeachment. A resposta não demorou. O grupo Prerrogativas, conhecido por sua defesa ferrenha dos ministros do STF, pediu à PGR que investigue se as falas de Bia Kicis configuram crime contra a honra ou a incitação à desobediência das decisões judiciais. A cena revela um cenário já conhecido no Brasil, né? Muito conhecido. O confronto direto entre parlamentares eleitos e ministros do STF, onde questionar decisões virou quase sinônimo de crime. O caso acende mais uma vez o debate sobre liberdade de expressão no legislativo, limites institucionais e o avanço ou abuso de competências entre os poderes. Marcília, esse pedido do grupo Prerrogativas não tem a menor chance de ir adiante, não é? Pelo menos do ponto de vista da lei e da Constituição, porque é uma prerrogativa do parlamentar em pleno exercício de sua função e ainda falando da tribuna da Câmara. Como é que você vê isso? Pois é, né? Primeiro lugar, é lamentável que o grupo Prerrogativas não se preocupe com a prerrogativa mais básica do parlamentar, que é a liberdade de expressão. Eu fico bastante constrangido, Paulo, de ter de chamar esses advogados de colegas de profissão, porque advogados servem para defender a liberdade de expressão. Advogados que dentro de uma democracia não defendem a liberdade de expressão, me parece que não estão na profissão correta. Não existe a menor chance desse pedido fazer sentido, porque o artigo 53 da Constituição é claro ao dizer textualmente que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer de suas palavras perante o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como é que a gente pode relativizar quaisquer? Como é que a gente pode relativizar invioláveis? Como é que a gente pode dizer que há um excesso de liberdade de expressão, como disse o grupo, numa das suas manifestações, se a gente está lidando com algo que é inviolável? As palavras quaisquer dos parlamentares são invioláveis. Como é que isso pode ser um excesso? Não tem excesso que justifique. Como é que eu vou me exceder em algo que é inviolável? É completamente bizarro esse pedido. Primeiro que o grupo Prerrogativas não tem legitimidade para acionar a PGR. PGR não é delegacia de polícia do grupo Prerrogativas, em primeiro lugar. Aliás, não é de ninguém, ou não deveria ser, né? Em segundo lugar, que o grupo ele diz que houve um excesso, não tem excesso nenhum. Terceiro, que o que a Bia Kicis disse, veja, se realmente houve, se houve um equívoco ou doloso ou não, não importa, mas se houve na ata da decisão uma alteração, isso está na nossa legislação, na lei de impeachment, o artigo 39, que trata dos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há a previsão de que a alteração de voto, sem ser por meio de embargos de declaração, resulta em crime de responsabilidade que termina em impeachment. Está lá. O que ela disse está na lei. Portanto, então se isso ocorreu, ou se há a suspeita do que ocorreu, o que existe de ilícito aqui é por parte do STF, não é por parte da Bia Kicis. O grupo Prerrogativas está atacando o problema errado, ou pelo menos o problema ideológico certo, mas o problema jurídico errado. O problema é que o tribunal acabou entrando numa seara muito difícil de sair. Não é, Marcília? Começou a receber muito bombardeio com essa história, com esse guarda-chuva de defesa da democracia. Que democracia é essa? O que se vê, o que se entende, é de que haveria um golpe de Estado para derrubar um governo legitimamente eleito pelo povo. Só que os argumentos não se sustentam. Os argumentos de defesa dessa democracia, de combate a um golpe que nunca existiu, elas não se sustentam. Ainda mais agora, depois que o general Freire Gomes retirou o time de campo. Porque, veja, até então se perguntava se houve uma tentativa de golpe, se o golpe estava realmente em andamento.
o que fez as pessoas envolvidas desistirem de dar continuidade, desistirem da consumação do golpe? Aí a resposta era sempre o seguinte: as instituições não quiseram. Peraí, que instituições não quiseram? O Exército? Então vamos perguntar, foram consultadas? Era o Exército, porque a Aeronáutica embarcava nessa aí. A Marinha, eles dizem que era cúmplice, partícipe dessa tentativa de golpe. E aí era o Exército. E se sustentava, ou se sustentavam, né, eles, no argumento de que Freire Gomes teria ouvido e ameaçado o presidente de prisão. Falaram, não faremos isso e ainda darei ordem de prisão. Essa era a sustentação dessa narrativa. Ou seja, se houve um golpe, alguém impediu o golpe de acontecer. Um golpe em andamento e esse golpe foi impedido. Quem impediu? O Exército, na pessoa do general Freire Gomes? Assim a gente escutava nos programas de rádio de 6 horas da tarde, né, nacional. Não precisamos nem aqui dizer, né, de quem, mas o radialista dizia o tempo todo, foi o Freire Gomes. O Freire Gomes disse não e eu vou mandar prender. Aí o Freire Gomes aparece dizendo, nada disso. Eu não dei ordem de prisão para ninguém. Eu não presenciei absolutamente nada disso. Eu não vi Felipe Martins em lugar nenhum, em nenhuma reunião, nem conheço esse moço. E aí? Por que? A pergunta que fica agora é a seguinte, por que o tribunal continua dando sequência a esse tipo de processo? Isso que era essa narrativa, esse papo de golpe de Estado que parecia um furacão, depois desses últimos acontecimentos, Marcília, acabou virando uma tempestadezinha tropical. Não se sustenta. Você não tem o Freire Gomes agora para dar sustentação. E mais, você não tem o Alexandre Ramagem no núcleo mais para dar sustentação. Então, não se justifica nenhum processo, essa gente toda, a condenação desse pessoal todo no foro privilegiado. Então está tudo errado. Está tudo errado. Não tem força para se manter uma narrativa como essa. O que você acha? Não, sem dúvida alguma. Apenas pegando o gancho da minha última fala, só explicando que eu disse ideologicamente certo porque esse grupo Prerrogativas é formado por advogados do PT, né, ou ligados ao PT. Só vale dizer que pelo menos 28 nomes desse grupo estão dentro hoje do governo. Sobre essa questão do golpe, Paulo, veja, desde o primeiro momento eu sempre me manifestei no sentido de que essa denúncia era inepta, ou seja, era uma denúncia incompetente, era uma denúncia que não estava ligada, conectada por provas. A imagem que eu sempre usei é a de tijolos. O que separa uma denúncia jurídica de uma peça de teatro ou de um filme da Netflix é que o filme da Netflix é só narrativa. Aqui, no caso de uma denúncia, uma peça jurídica, você precisa ter os tijolos como de uma construção, eles precisam ter no meio a massa, e a massa é a prova. Essa prova precisa existir, portanto, dentro de uma peça jurídica, e não, óbvio, não precisa existir dentro de uma peça ficcional. A peça do PGR, do Gonê, é uma peça ficcional, porque não está colada por provas, os tijolos não estão untados por provas. Aliás, eu até sugiro que o Gonê, já que a Miriam Leitão foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, acho que o Gonê podia ser o próximo eleito, porque é uma peça muito bem elaborada, mas desse ponto de vista ficcional, não do ponto de vista jurídico, porque faltam as provas. A gente está falando, então, do que, em termos de provas? De uma delação premiada viciada do Cid, porque ele deu aquele depoimento sob coação, e mais do que dar o depoimento sob coação, ele disse, por exemplo, em relação ao Felipe Martins, que ele não estava na reunião lá que o Felipe Martins está acusado. O Felipe Martins é um caso interessante a gente pensar, porque, veja bem, ele tem o Cid dizendo que não estava na reunião, o Freire dizendo na polícia que ele possivelmente estava,
e se possivelmente estava, se há dúvida e não pode acusar, não pode condenar, e depois ele no depoimento disse que não conhecia. Então o que o Felipe Martins está fazendo ali? Então a gente tem a delação do Cid muito frágil, e ainda o Cid chega a dizer que ele fez apenas uma parte de tudo aquilo que a ele era demandado. Ele próprio diz pela teoria da compartimentação, ou seja, o que quer dizer isso? Que a inteligência militar funciona por blocos, até por uma questão de segurança. Você faz uma parte e entrega para o outro, e não sabe o que o outro vai fazer, o outro faz uma parte e não sabe o que você fez, e assim por diante. Isso não é para dar golpe, não, isso é para qualquer coisa, uma questão de lógica e estratégia logística da inteligência militar. Então, portanto, o Cid não estava em condições de afirmar para que o que ele fez serviria adiante. É uma delação inútil nesse sentido, portanto. Ao mesmo tempo, Freire Gomes tendo a verdade que queria ser ouvida pelo Moraes arrancada a fórceps. Veja, se uma testemunha não diz o que você quer ouvir, ou se uma testemunha não diz o que ela disse na polícia, você descarta a testemunha. E a PGR que faça melhor o trabalho dela e traga outra, ou traga outras provas, ou traga outros documentos que substituam aquela narrativa esquisita que foi feita pela testemunha. Não, o Moraes queria arrancar a fórceps. Por que queria arrancar a fórceps, Paulo? Porque eles não têm nada, porque eles não têm essas provas, eles estão apegados a poucas coisas porque são as poucas coisas que eles têm. A delação não vale, o testemunho do Freire Gomes foi fragilíssimo. O áudio que foi divulgado, tal áudio, enfim, agora se revela que há áudios falsos no meio do processo. Esses áudios, aí não, mas depois a gente vê esses áudios jogando fora o princípio mais básico do processo penal, que é a tal da teoria da árvore envenenada, ou seja, se você tem uma prova obtida de forma ilícita ou falsa dentro do processo, ela contamina tudo. Não, eles jogam ali como se nada houvesse. E por que eles fazem isso? Porque eles não têm mais nada. Eles têm de se apegar ao que lá está, porque o que lá está é a única coisa que existe. Mas vai servir para condenar, sim, Paulo, infelizmente, porque é uma condenação política. Em relação ao Bolsonaro, rapidamente, vale dizer que mesmo esse áudio que foi divulgado dizia que o Bolsonaro voltou atrás, que o Bolsonaro não deu a tal canetada. Em diversos momentos desses depoimentos todos, o que foi dito é isso, como você disse, o golpe não seguiu adiante. Bom, não seguiu por quê? Se o Bolsonaro era o líder, se ele era o mandante, se ele era o cabeça de tudo que estava acontecendo e o golpe não ocorreu, voltou atrás, foi estancado por quem? Quer dizer, ele é o chefe para que a coisa aconteça, mas quando a coisa não acontece, ele não é mais o chefe, não é mais a vontade dele, isso não faz sentido. E o próprio Código Penal diz que se há uma desistência em relação a um fato criminoso, a pessoa não pode ser condenada em razão daquele fato, o que a gente chama de desistência voluntária. Mas, repito, nós não estamos no terreno do direito, nós não estamos no terreno jurídico, nós estamos no terreno político. Essas pessoas estão sendo condenadas porque eles querem mexer num tabuleiro político e tirar o bolsonarismo das eleições do ano que vem. Mesmo porque eles acabam reescrevendo tudo, né? Todo o direito, porque abre-se aí uma jurisprudência enorme. O que vai acontecer depois com magistrados de outras instâncias? Vai falar, não, posso fazer isso. Não, mas isso não pode, está aqui no Código Penal. Não, mas o ministro fez da mais alta corte, então eu também posso fazer. Sem contar que o Mauro Cid mudou de versão de 9 a 11 vezes. Então, o que serve? Não, essa aqui não serve, essa aqui não serve. Vai ter que falar até servir do jeito que estão forjando a peça. Não dá. E mais, está tudo errado. Tudo errado. Nós temos aqui uma fala importante que nós vamos rodar agora do advogado do Felipe Martins, o doutor Jeffrey Chicchini. Ele está revoltado com a audiência, que não foi televisionada, não foi publicada, né? Ninguém pôde acompanhar a audiência. Mas o Chicchini saiu indignado, dizendo que estão tratando os advogados como bandidos. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Roda aí. Por me exaltar, é porque é um trabalho muito árduo ser advogado nessa democracia relativa. Está sendo muito difícil ser advogado nesse Brasil. A defesa incomoda. A defesa está aqui para atrapalhar. A defesa é vista como um problema. É isso mesmo. Você vê dentro de um plenário da corte tem mais seguranças do que advogado. Tem algo errado. A Procuradoria da República senta ao lado direito do presidente da corte. E nós, advogados, estamos a metros dos ministros. Quando a gente levanta para se aproximar da tribuna,
gera um clima desconfortável no pleno, porque aquele montoeira de seguranças armados ficam nos olhando como se fôssemos criminosos por estar exercendo uma defesa. Eu puxei uma garrafa d'água para tomar uma água, vieram confiscaram minha garrafa d'água. O que pode ter de criminoso na minha garrafa d'água? Então eu acredito que ainda tem muita água para rolar e esse castelo de areia irá desmoronar. Esse castelo de areia vai desmoronar, porque quando as testemunhas começarem a ser ouvidas, como houve ontem com o ex-comandante do Exército, a verdade vai aparecer. O inquérito é papel. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Eu quero ver a testemunha sentar olho no olho com o juiz, com o Ministério Público e com as defesas. É por isso que não querem que gravem as audiências, porque sabem que esse castelo de areia não vai sustentar. Eu saio daqui hoje muito decepcionado, mas sabendo que é um jogo de cartas marcadas, mas a esperança é a última que morre, porque haverá audiência e vamos continuar lutando porque a gente não vai jogar a toalha. Tem aquele ditado brasileiro, não desiste nunca, né? E o jogo só termina quando acaba. Ainda teremos audiências e vamos lutar até o fim. Pois é, tá aí um advogado extremamente determinado também, né, Marcília? Agora, esse negócio de puxar a água aí, os seguranças podem ter entendido que aquilo ali era alguma espécie de explosivo líquido, né, que ele poderia jogar ali e explodir todo mundo. Ô, dó, né? Cada coisa que a gente vê que realmente é assustadora, né? O que você achou da fala do Chiquini? Eu acho que ele é advogado de um dos Kid Pretos, né, salvo engano. Mas... Sim, pode falar. Mas, de qualquer maneira, de fato, né, num país em que o batom serve como arma naturalmente, a garrafa d'água é um perigo. Aliás, é um problema, porque a garrafa d'água pode, inclusive, apagar o batom e talvez possa ser visto como uma espécie de ocultação de prova, não sei. É ridículo mesmo. Infelizmente, isso vai ser a toada desse processo todo. Esse sigilo imposto à imprensa é totalmente absurdo, abusivo. Já tinha sido imposto um sigilo aos próprios advogados. A gente agora está numa sequência em que o STF começa a ficar desconfortável. Claro, eles estão irritados, eles estão desconfortáveis. Por quê? Primeiro, eles têm pressa para julgar isso daí. Segundo, eles vão condenar. Lógico, os advogados têm de fazer o trabalho deles, é importante que os advogados falem, mostrem, exponham, mas a gente sabe que o STF está determinado. Esse é um julgamento que começa de trás para frente. É um julgamento que não começa como qualquer julgamento. Eles estão condenados e aí eles vão justificando, né, a condenação que está pronta. Por quê? Porque a finalidade é política, como disse. Quando a gente olha para o ano que vem, eu acho que é essa a perspectiva que precisa ser entendida, o STF, as autoridades, não é só o STF, mas vamos dizer assim, o consórcio estatal entende que o bolsonarismo não pode voltar ao poder. E é esse o ponto. Então eles vão fazer de tudo para que o bolsonarismo saia e que em 26 esteja ou a esquerda ou uma direita que eles aceitam, que eles enxergam como aceitável, uma direita mais branda, seja como for. E para isso acontecer, eles precisam condenar. O Bolsonaro precisa estar incapaz não apenas de ser eleito, mas de influenciar nas eleições. E os bolsonaristas em torno deles também. Isso é absolutamente uma obsessão dessas autoridades. Isso vai acontecer. E claro, quanto mais se expõe esse plano, quanto mais isso vem à tona, quanto mais se demonstra o envolvimento desses ministros com tudo isso, mais nervosos eles ficam, mais reativos eles se tornam, mais político e menos jurídico esse julgamento vai se evidenciando. O que você falou tem toda a pertinência. O preço que nós vamos pagar por isso, nesse caso, no caso desses julgamentos, é que o bolsonarismo vai sair do tabuleiro político, vão fazer de tudo para que saia no ano que vem. Mas o preço que o direito vai pagar, esse é de décadas para frente. Nós estamos criando precedentes para um Estado autoritário dentro do Brasil, que vai demorar muitas e muitas décadas para ser desfeito. Muita gente, inclusive, Paulo, compara, a Lava Jato teve alguns atos extremados, a Lava Jato estava na primeira instância, a gente está na última instância, ainda que se possa ter havido alguns atos da Lava Jato na primeira instância, eles não influenciaram o judiciário como um todo. Agora a gente tem a última instância fazendo escola. Já há decisões, inclusive, com base não só nessas visões totalmente estapafúrdias do direito penal promovidas nesse inquérito, como também em relação à liberdade de expressão, sendo implantadas na primeira instância de forma lamentável no Brasil. Agora, Marcília, tem muita gente dizendo que a história aí é outra, viu? Porque
não vão conseguir eliminar a força do ex-presidente Bolsonaro para 2026. Mesmo tirando ele, vamos supor que esse julgamento termine de fato na prisão de Bolsonaro, né? Nós vamos ter um ex-presidente preso com base no si, né? Em situações abstratas, né? Por exemplo, se o Botafogo tivesse vencido o Mundial contra o Pachuca ali, por exemplo, hoje nós teríamos a tríplice coroa. Mas venceu? Não venceu. Então estão condenando com base no si. Se isso for adiante com todas essas pessoas, essas testemunhas chaves de acusação, caindo fora, como o general Freire, Freire Gomes, como o Ramagem, Alexandre Ramagem, todo mundo pulando fora, você não tem sustentação. E aí não basta você dizer, não, vai ser condenado porque eu quero que seja condenado. Eu quero que seja condenado. Então isso está repercutindo muito mal e daqui a pouco nós vamos falar diretamente do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, mas antes eu queria ouvir a sua opinião como um jurista e a nossa audiência também, a respeito do que falou o ministro relator a respeito de, né, meu tribunal. Isso não soa como já um desespero de alguém que está buscando uma saída e não está encontrando para um problema maior que vem pela frente? Esse é um ponto interessante, né, que você mencionou antes dessa questão do meu tribunal, de que, enfim, como é que eles vão se comportar com a falta de provas, né? Uma condenação declaratória, eles declaram que a pessoa está condenada, mas não tem nada de baixo. E aí os julgamentos todos serem sigilosos, ou secretos, melhor dizendo, aí as pessoas não terem acesso aos autos. Esse é o segredo. Quando nem advogados, nem partes têm acesso aos autos, é para isso, é para eles poderem condenar com base apenas na declaração de que existe o ilícito. Então eu digo, olha, esse é o ilícito. Mas cadê? Não posso te mostrar porque é tudo sigiloso. Esse é o segredo que nós estamos do STF, é isso que mantém a possibilidade de que eles condenem sem provas há 6 anos. E tem sido assim, Paulo. Infelizmente, os exemplos são diversos. O próprio exemplo da revista Cruzoé, do qual eu participei com o primeiro caso dos inquéritos das fake news, até hoje a revista está dentro dos inquéritos, até hoje o seu fundador, o Mário Sabino, está dentro dos inquéritos. Sobre qual justificativa? A gente não sabe, porque é tudo sigiloso. A mesma coisa em relação ao Felipe Martins. Por que ele está até hoje preso? Não se sabe, mas é tudo sigiloso. Então, ninguém sabe, nem ele sabe, nem a família sabe, você percebe? A gente está diante, portanto, da possibilidade que o STF condene apenas na declaração, porque é tudo sigiloso. E esse é um ponto muito grave e que destrói o direito. Isso sim é um golpe, vamos dizer assim. Agora, a respeito do Rubio, né, dessas sanções, que é essa questão que você me perguntou agora. Não, do Rubio a gente vai falar daqui a pouco, né? Estava falando do meu tribunal, vai ser logo o próximo assunto agora, que é uma coisa, do meu tribunal. Do meu tribunal. São tantas pautas que a gente aqui as amontoa, mas a gente vai fatiando, que nem os inquéritos, a gente vai fatiando também núcleos e resolve tudo. Tá acabando. Mas o meu tribunal é uma fala que eu até comentei nas minhas redes sobre isso, de que é interessante como o ministro Moraes ele personifica nele o tribunal. Isso é uma ofensa não só a todos nós, como também aos colegas, porque ele não está sozinho, né? Então ele completamente despersonaliza a possibilidade de que o tribunal seja nosso, porque se o STF existe porque está previsto na Constituição. Artigo 102 da Constituição prevê o STF. Quando prevê o STF pela Constituição, somos nós que fizemos a Constituição, os constituintes representando a nós. Então o STF existe por nossa causa, ele é nosso, ele não é dos ministros, e menos ainda do Moraes, porque ele tem ainda colegas ali com os quais ele deve dividir no mínimo o trabalho e o mérito. Então, no momento em que ele fala meu tribunal, mostra um imenso desrespeito por todo mundo, mostra como a gente personificou no Moraes o STF, e isso é totalmente fora da curva. É algo que também vai demorar muito tempo para a gente voltar a enxergar o STF como um tribunal constitucional e como um tribunal colegiado e não apenas um tribunal centralizado na pessoa de um ministro só. A informação que a gente tem é que outros ministros, colegas, que não são da primeira turma, não viram muito bem, não receberam muito bem, obviamente, essa declaração. Mas agora vamos falar, né, da cereja do bolo, vamos chamar assim.
coisa complicada vindo aí, viu? O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio prestou declaração no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Uma situação que todo mundo está vendo, está acompanhando, e todo mundo já sabia que o Marco Rubio não estava afastado disso. Muito pelo contrário, ele anda muito bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil. E ele falou coisa séria, falou que as sanções contra o ministro provavelmente virão. Só que o provavelmente do americano em inglês significa seguramente virão. Vamos dar uma olhada na fala do Marco Rubio. Roda aí. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you are certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Representative Jayapal. Thank you so much, Mr. Chairman. Uau, tá aí. Se alguém tinha alguma dúvida, tá aí. Pergunta do deputado, resposta do secretário a respeito da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky provoca a sanção, o congelamento, a morte financeira, né, de determinado cidadão com relação a todo o sistema bancário, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, ele disse que sim, que virão. Então, e agora? Como é que fica essa situação? Doutor André Marcília. Pois é, a gente tinha visto uma guerra a respeito desse assunto, né, de se ele viria ou não viria. Quando veio aqui um emissário do governo norte-americano, muitas pessoas disseram, ele não veio para falar disso, ele veio para falar de drogas e etc. Bom, agora parece que está esclarecido, vai haver a sanção, ponto. Isso era já previsto, porque antes mesmo de qualquer visita ao Brasil, eles já estavam falando disso. Já era algo cantado pelos norte-americanos. E é preciso dizer que essa aplicação dessa lei prática pode gerar sanções, inclusive em território brasileiro, indiretamente. Por quê? Porque se eles acabarem, como você bem disse, com a vida financeira da pessoa que vai ser alvo dessa, no caso Moraes ou qualquer outra autoridade, o Moraes e outros, por exemplo, se eles tiverem uma conta num banco norte-americano, essa conta pode ser atingida, essa conta mesmo no Brasil pode ser atingida. É claro que vai haver um imenso constrangimento das autoridades brasileiras de permitirem isso, mesmo da filial do banco aqui e etc. Mas não importa. Eu vejo, Paulo, sobretudo essas sanções como uma espécie de oportunidade para catapultar o tema, oportunidade para visibilizar o Brasil como um case internacional de censura e arbítrio. E isso faz com que a mídia internacional visibilize o tema, fale do assunto, mobilize os outros veículos de comunicação, voltem os olhos para nós, e com isso a gente precisa tratar dessa questão fora de uma tal bolha de direita, como muitas vezes a esquerda gosta de dizer. Os bolsonaristas estão criticando o STF, a direita critica o Moraes. Não, quando os Estados Unidos falam, os veículos norte-americanos tratam, a imprensa norte-americana ou do mundo inteiro trata do assunto, aqui precisa sair em todos os veículos se sentem obrigados a pautar o tema. E aí o debate público ganha força e a gente passa a enxergar a coisa de uma forma menos ideológica e sim estrutural, porque é isso, o que está acontecendo no Brasil é estrutural, não é um problema de direita, não é um problema com a direita, nós estamos destruindo o direito no país, nós estamos destruindo as nossas instituições. O judiciário não vai sobrar nada daqui a pouco do jeito que a coisa está. Se é que sobrou ainda algo. O executivo aliado ao STF. O STF deixando o direito em frangalhos. O legislativo submetido. O que sobra? Não tem mais democracia. Olha, as pessoas, para a gente encerrar, não tem muita ideia do que representa isso. De ouvir o secretário de Estado, um secretário de Estado como Marco Rubio, falando o que disse.
As pessoas não têm ideia inclusive do que é essa lei Magnitsky. Veja, se colocada em prática, primeiro que ele já deu uma revelação ali muito importante, ou seja, que não é papo, não é boato, não é conversa de bolsonarista, não é nada disso. Ou seja, as sanções estão sendo estudadas sim. E não pense você que, porque ainda não rolou, os caras esqueceram. Não, os caras não esqueceram. E esse é um processo que está andando muito rápido. Uma vez essas sanções colocadas em prática, principalmente essa da Magnitsky, significa o seguinte, amigo, nada mais de cartão de crédito. Cartão de crédito com bandeira Visa, Mastercard, o que você quiser, entendeu aí, né, de American Express, qualquer um, nada. Só vai conseguir ter aqui dentro do Brasil o cartão do Banco do Brasil. Isso se não tiver convênio com nenhuma bandeira americana. Cartão do Bradesco, por exemplo, estamos aqui falando um monte desses bancos, dessas instituições financeiras, e acabou movimentação aqui. Quando sair, não vai mais conseguir fazer movimentação externa. Isso é apenas o início. Porque você acha que vai aplicar uma sanção como essa e acabou, pronto, já resolveu, zera tudo e continua daí para frente? Não. Isso é apenas, olha, uma chave de fenda apertando o parafuso. É a ponta de um iceberg. Se não resolver, vai se apertando mais, mais. E o governo Trump está apenas começando. 3 meses, 4 meses, 5 meses apenas. Desde do dia 1º ali de fevereiro, quando assumiu, daí para frente, Marcília, são 4 anos ainda. E os caras não vão desistir. Por que eles não vão desistir? Porque tem interesse no Brasil. Não do jeito que o Brasil está, mas sim do jeito que o Brasil estava antes. Entendeu? E esse é um ponto essencial. A gente precisa entender por que eles estão fazendo isso. É porque é o Trump que é de direita, então aqui a pauta é de direita. Não é isso. Tem uma questão muito maior por trás que as pessoas precisam entender, que é o seguinte: hoje, você cercear a liberdade de expressão dentro do país, que é isso que começou a incomodar os Estados Unidos, você impede a economia de girar. Se nós temos dentro do país, por exemplo, as nossas redes sociais asfixiadas, se a gente tem a liberdade de expressão asfixiada, a gente não consegue gerar negócio. A livre iniciativa, a liberdade comercial, os investimentos, todos eles só podem estar no país se houver segurança jurídica, se a gente não tiver um rei como Supremo, se a gente tiver a capacidade de ter liberdade. Sem a liberdade aqui a gente não consegue fazer negócio. E a gente, que eu digo, são os americanos. Então eles se interessam por nós, não apenas por uma questão moral ou uma questão ideológica, mas por uma questão econômica. Nós estamos destruindo a nossa economia com esse tipo de asfixia à liberdade de expressão e a destruição a corrosão das instituições. E os americanos deveríamos estar deveria estar o Lula preocupado com isso, mas não. O Lula está se beneficiando disso com a parceria com a STF. Quem está preocupado com isso, por incrível que pareça, são os norte-americanos. Até porque, né, Paulo, se nós asfixiarmos as nossas liberdades aqui no Brasil, isso pode servir de estímulo aos demais países da América do Sul fazerem o mesmo, com a influência que o Brasil tem. Isso poderia criar uma espécie de risco na América Latina e que certamente os Estados Unidos não querem ver acontecer. E agora, terminando, você viu que o deputado falou, para o Marco Rubio, que isso é para impedir que esse tipo de coisa seja espelhada em solo americano. Os caras estão fazendo isso, eles não vão permitir. E as autoridades brasileiras ainda não se deram conta da gravidade do problema, ao ponto de Lula e a primeira-dama chamarem para cá, para o Brasil, a responsabilidade de censura das mídias digitais, sendo que é justamente isso que está doendo no dente dos americanos, das autoridades americanas hoje. Entendeu? É aquela história do presidente Eisenhower, que na época da Segunda Guerra Mundial disse o seguinte: você chama os caras para conversar, e aí você coloca sobre a mesa um porrete. Só o adversário vendo o tamanho do porrete já entende o recado. E os caras ainda não viram o tamanho do porrete que vem por aí. Uma porretada dessa na cabeça vai fazer um estrago gigantesco. Não seria a hora de falar o seguinte: agora manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem a maior força agora? Quem tem o maior poder de estrago nesse momento, de causar maior prejuízo? É o Brasil para os Estados Unidos ou os Estados Unidos para o Brasil? É simples assim. É só colocar na balança. E acabou. Se quiserem pagar para ver,
Vão ver. Então, as pessoas precisam entender. Alguém que está de fora desse núcleo tem que ter a consciência, tem que ter um estalo de consciência, abrir os olhos e falar o seguinte: opa, não estou nessa não, irmão. Vou abrir mão aqui e vou sair, porque o estrago vai ser grande e os estilhaços também vão sangrar bastante. Doutor André Marcílio... Que é o que aconteceu com o Zelensky, né? Que ele sentiu ali, colocar o porrete na mesa, ele entendeu que deveria repensar sua questão. Agora, o nosso problema, Paulo, é que ao invés da gente enxergar o porrete, a gente está visitando a Rússia, a gente está visitando a China e pedindo auxílio. Ou seja, isso pode ser uma provocação que piore ainda mais a nossa situação aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. Os caras querem apagar o fogo com gasolina, rapaz. Alguém precisa abrir a cabeça desse gente. Eu acho que isso tudo, Marcília, a gente falou em off, mas é rapidamente aqui, isso tudo já é desespero. E com base no que a gente viu na América Latina, o que a gente viu na Venezuela, o que a gente vê na Nicarágua, é difícil, né, de a gente dizer que, poxa vida, nós teremos aí um pleito eleitoral em 2026 tranquilo. É difícil, né? A gente começa a temer o que pode vir pela frente. Porque realmente não está fácil. E esses caras não estão dispostos a entregar o osso, né? Basta lembrar que nas eleições municipais a gente teve o X Twitter suspenso. Imagina, nas presidenciais não pode. A temperatura vai subir. E aí a gente vai acompanhar. Vai ser bem interessante a gente acompanhar tudo isso. Marcília, antes de terminar, eu vou te falar disso aqui, ó. Se você já ouviu falar, isso aqui é sensacional. Num momento como esse, a gente precisa de ter memórias olfativas, né, maravilhosas. E isso aqui traz. É o perfume Etxe, Uma Noite em Sevilha. Você acessa o site que está aparecendo agora aí na sua tela, etxelojavirtual.com, e faça o seu pedido. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu adoro isso aqui. Nesse exato momento eu estou usando e está um cheiro bem agradável porque a fragrância é muito duradoura. Está duvidando? Peça o seu e tire as suas próprias conclusões. etxelojavirtual.com. Vai lá. Marcília, mais uma vez, então, olha, muitíssimo obrigado, muito bom o nosso bate-papo. Eu acredito que foi bem esclarecedor, né? E aí eu espero contar com você de novo na semana que vem ou a qualquer hora se o bicho pegar, depois de tudo isso que a gente acabou falando hoje, né? Forte abraço, viu, Marcília? Forte abraço, um grande abraço a toda a audiência. Tchau. Legal, e nós ficamos por aqui com esta edição no Mundial Telenotícias. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta ao vivo e a cores. Ao meio-dia, hein? Ao meio-dia. E eu conto com você. Forte abraço de novo. Tchau.